Ó Nintendo, ó Sony, umas molinhas aqui para o vosso grande amigo Phil Spencer, da Microsoft, Xbox, umas molinhas. Só temos 30 milhões de utilizadores no Game Pass, não dá para ter mais. Ninguém quer mais aderir ao raio do Game Pass. Já metemos no PC, na consola, pronto, naquele instrumento de hardware, mobile, ninguém quer saber de mobile. 30 milhões, precisamos de molinha, mais molinha, mais molinha do jogador, mais molinha. Olha, está aqui o comando, eles nem usam, já está a ganhar pó, mais molinha, mais molinha. Como é que é, maldinha? Valeu mais uma semana, mais um vídeo. Como vocês podem ver, trouxe aqui mais um tema bastante polémico dos últimos tempos, a quando da gravação deste vídeo. Tem andado a dar que falar e vamos então debruçar-nos sobre este tema. Bem, para quem discorda do título deste vídeo, eu queria passar já aqui algumas informações que eu acredito serem relevantes para o tópico. Estamos a falar do Game Pass. O Game Pass é um serviço que oferece aos seus utilizadores um leque de 100 jogos ao mesmo tempo por apenas 10€ por mês, e esse mesmo leque de jogos está numa média de preços de 20, 30€. Sendo que há deles que realmente são bem mais baratos que isso e há deles que são bem mais caros, mas a média de preços anda por aí à volta. O que é aqui abismal nisto tudo é que o serviço é disponibilizado não só na Xbox, quanto no PC e também em mobile. E mesmo assim conseguimos ver apenas um número de subscritores de 35 milhões, sendo que muitos destes, ou pelo menos uma boa porção destes, consegue apanhar sempre aquelas promoções de 3 meses 1€, entre outros. Um serviço que a própria Microsoft afirmou que só seria rentável a partir dos 100 milhões de utilizadores, coisa que não esteve nem sequer perto de chegar, e a própria Microsoft disse que já chegou, se calhar, provavelmente, ao pico de utilizadores que poderia chegar com este serviço. Serviço que algumas empresas também já mostraram que não é viável meter lá os jogos por causa dos prejuízos que estes mesmos tiveram. Claro, este serviço já teve alguns casos de sucesso. Eu não estou a dizer que foi tudo doom and gloom. É lógico que houve jogos que conseguiram, graças a este serviço, potencializar as suas vendas e chamar mais pessoas para a sua comunidade. Mas, infelizmente, isto só acontece com jogos mais diminutos. Eu não estou a dizer que é em 100% dos casos, eu acredito que possa ter havido um AAA que tenha conseguido sair desta faixa de abaixo dos 20, 30€ por preço de jogo, mas pelo que eu tenho visto e tudo aquilo que eu tenho analisado, 99% dos casos é assim que acontece quando é um caso de sucesso. Agora, claro, os AAAs é normal que não consigam tanto ter uma taxa de sucesso tão alta neste tipo de serviços. Porquê? Porque não só os jogos custam mais a serem produzidos, o jogo ao utilizador custa mais e também é necessário gerar um maior número de vendas para conseguir obter todo o dinheiro do investimento e ainda assim conseguir criar uma larga margem de lucro. É lógico que para os utilizadores que não têm um budget muito alto e querem pagar pouco e terem muita experiência, o Xbox Game Pass é sem dúvida nenhuma uma boa experiência. Além disso, para quem quer um serviço mais conveniente, o Xbox Game Pass acaba por se tornar tudo isto. Falando do outro lado dos utilizadores que pretendem arrecadar algum tipo de valor quando fazem algum tipo de investimento, é lógico que serviços como o Game Pass ou até o xCloud, entre outros, não são propriamente um bom investimento, porque ao final do dia, depois de teres gasto dinheiro, não vais reter nada, simplesmente vais reter aquela experiência durante um determinado tempo enquanto pagares esse serviço. Com estas notícias que surgiram nos últimos tempos e até pelo vlog oficial da Microsoft, onde tiveram o Phil Spencer, entre outros managers, a falarem entre si e a demonstrar aquilo que seria o futuro do negócio da Xbox, ficou claro como a água que o Xbox Game Pass infelizmente não consegue gerar dinheiro suficiente para conseguir cobrir todos estes custos de jogos mais caros que lá vão aparecer. Mas vamos ser honestos, para eles terem anunciado 4 jogos, não terem dito os nomes,
é porque eles realmente estavam com medo daquilo que seria a percepção pública dos jogos. Ainda que sejam jogos já relativamente antigos, isto é um primeiro sinal de que eles querem sim começar a abrir as portas, e isto foi só um primeiro passo para depois começarem a cortar as datas de lançamento no Game Pass, no serviço em si que está distribuído em várias plataformas, para começar a aparecer nas consolas onde também podem gerar um revenue extra. E claro, estas janelas vão começar a diminuir, até que vai haver ali um range aceitável, isto é, nunca seria aceitável, porque se tu investes mais em Xbox, acabas por sentir que o valor que estás ali a investir poderia estar a ter investido noutra consola e ter a mesma experiência esperando apenas mais um pouco. Outra coisa que devemos de notar deste podcast foi o facto de eles já terem anunciado a próxima geração, ainda que não tenham entrado em grandes detalhes, porque é estranho, porque se vocês forem se questionar, então quer dizer, a consola vendeu só 20 milhões de unidades em 3 anos e 4 meses, e vamos ser honestos, daqui a mais vai fazer 3 anos e meio, a partir dos 3 anos e meio, 4 anos, é quando a consola começa a entrar em declínio de vendas. Vamos querer chegar aos 30 milhões, 35, no melhor caso, 40 milhões de unidades, e já anunciaram a próxima geração. Uma consola que a nível de vendas está a ter piores resultados de vendas que a própria geração passada, e na geração passada todos nós sabemos o que é que aconteceu, certo? Ou seja, aqui a questão fica vão mesmo lançar uma nova geração? Para quê? As consolas estão a vender pouco, os jogos nas consolas vendem ainda menos, porque se bem vocês bem se lembram, existe um serviço que as pessoas normalmente quando compram esta consola é para aderirem a esse serviço e não comprar os jogos. A sua divisão de jogos físicos está quase a desaparecer por causa da falta de vendas que existe na consola no que toca a jogos físicos. Os lançamentos de jogos físicos estão a deixar de existir. Vamos falar do novo Hellblade 2 que nem sequer vai sair em formato físico, só em digital. Então o quê? Vão lançar um mini PC? Sim, porque aquilo que distingue neste momento a PS5 e a Xbox Series de um PC é basicamente a leitura dos jogos físicos, porque se tirarmos esse quesito, as plataformas digitais são basicamente mini PCs. E no caso da Xbox, como nem sequer tem exclusivos, ou seja, e muita gente pode dizer, mas tem exclusivos porque não é lançado nas outras consolas. A sério, eu consigo jogar qualquer jogo no meu PC ou em mobile, se eu quiser, não é um exclusivo. Outra coisa que eles afirmaram no podcast e que eu não fiquei 100% confiante nessa afirmação foi o facto de que todos os jogos que eles vão lançar irão continuar a sair todos no Xbox Game Pass. A minha questão é, o novo COD, será que ainda vai ser lançado? Ou será que ele será a exceção a essa regra? Ou será que eles vão tentar este ano, e no a seguir, dependendo dos resultados, já vão deixar de lançar? Eu lancei estas duas últimas perguntas porquê? Porque eu sinceramente tenho grandes dúvidas da continuidade, pelo menos da série COD, e já para não falar de outras séries, como por exemplo o WoW, entre outros, a entrarem no Game Pass, eu tenho algumas dúvidas disto a ser verdade, porque vamos imaginar que eles realmente lançam o COD deste ano no Xbox Game Pass. Ok, fixe, lançaram. Se não houver um grande boost de subscrições no serviço, o que é que vai acabar por acontecer? Eles não vão correr o risco de deixar tanto dinheiro em cima da mesa a saberem que, ao lançarem neste serviço, se as pessoas só aderem por um mês, chegam ali, jogam e depois simplesmente desopilam. É lógico que isto não vai trazer aquilo que eles querem, que é users contínuos na plataforma. E é nesse aspecto que eu acho que a Microsoft não está a ver o grande problema de estar a lançar tudo no Xbox Game Pass. Acho que o Game Pass serviria assim como um serviço de subscrição, como por exemplo o Disney Plus é para a Disney, ou seja, quando eles lançam o filme no cinema, têm todo o revenue que podem ter e passado uns meses ou quiçá um ano chegam a lançar o seu serviço e isso acaba por dar um boost também, mas no seu serviço, sendo que o serviço é complementar e não o principal. Conclusão, sobre estas três questões, no lançamentos, por exemplo, eu acho que eles vão sim lançar os seus jogos mais antigos para já, mas depois vão diminuindo a gap de jogos lançados para lançamento noutras plataformas. Ou seja, se agora estão a lançar, por exemplo, Sea of Thieves na PS5, que é um jogo que já tem, 3, 4 anos, pronto, eles o próximo jogo, por exemplo, o Hellblade, provavelmente se calhar não irá precisar de ter um ano, talvez 9 meses, 10 meses, e depois os próximos lançamentos vão ficar cada vez mais curtos. Eu diria que a gap vai ser no máximo dos máximos 3 meses, mas nunca irá diminuir além disso.
Não me acredito, claro, numa nova geração de hardware da Xbox. Eu acho que está a ser um fail tão gigante a Xbox Series que eu não me acredito que a Microsoft vai querer continuar a gastar recursos, a gastar dinheiro, a perder dinheiro por unidade vendida. Não faz sentido sequer. E especialmente se nós estivermos a falar, se eles estiverem a considerar que a mídia física ainda é uma mídia muito importante no mercado dos videojogos, mas para eles, como é lógico, isso já está a deixar de ser há bastante tempo. Por último, eu acho que franchises demasiado grandes vão sim ser lançadas para já numa fase inicial Day One no Xbox Game Pass, mas eu acho que vai começar a haver exceções conforme o tempo for passando, e lá está, tudo que for franchises de alto calibre que despenderam milhões e milhões e milhões, centenas de milhões para poder produzir o jogo, acredito que vai haver um lançamento a solo, talvez de um mês, 2 meses, e depois sim verá o seu lançamento também no Xbox Game Pass. Isto porquê? Para conseguirem ter algum retorno daquilo que foi o investimento inicial no jogo. Ou seja, o Xbox Game Pass literalmente destruiu todas as possibilidades que a Microsoft tinha de poder continuar a crescer o seu negócio. E eu falo isto porquê? Porque a última consola que eles tiveram exclusivos, ou seja, a Xbox One, conseguiu ter mais vendas que é esta nova consola deles, que não tem nenhum exclusivo. Porque por muito que queiram dizer que nas plataformas Microsoft estão lá os exclusivos, a realidade é que se tu tens um aparelho e esse aparelho não tem software que só pode jogar nele, não existe exclusivos. Bem, maltinha do Olé, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que estejam aqui para a semana. Em princípio eu vou fazer 2 reviews que já tenho escritas há bastante tempo, que já acabei os jogos há imenso tempo. Neste momento estou a jogar o Bloodborne, também quero fazer a review em relação a esse jogo, mas ainda me falta um pedacinho para acabar de jogar esse jogo. Bem pessoal, além disso espero que vocês estejam bem, que continuem bem e continuem a acompanhar aqui o canal. Siga!